Eu vou me basear para esse vídeo no texto do Léo Steinberg, que é a arte contemporânea e a situação do seu público. Está nesse livro aqui da organização Gregory Batecock, A Nova Arte. Eu achei bem interessante porque, bom, traz a questão do público, né? Sempre essas dúvidas, o que o público se preocupa, se a gente deve se preocupar com o público. Então, ele começa dizendo, um pintor disse essa frase, né? Por que a gente deve se preocupar com o público? Se ele não se interessa, ele já está resolvido, né? E os que já se interessam, os que compreendem é, a arte, a gente não precisa explicar as coisas, né? Então, por que se preocupar com o público? E aí ele vai tentar definir o que é esse tal de público, né? O que ele entende por público. E começa dizendo que em 1906, o Matisse expôs o seu quadro Alegria de Viver. E o Alegria de Viver, o tema é um bacanal, ao ar livre, com músicas, flores e amor e etc. Né? E era o maior quadro que o Matisse tinha feito até então. E esse quadro encolerizou o Paul Signac, também um pintor moderno, né? Que era vice-presidente do Salão dos Independentes. E ele disse que parece que o Matisse ficou louco depois pintando esse quadro, né? Não gostou da tela e por ele a tela nem tinha participado da exposição, ele teria excluído sumariamente. E o Signac era moderno, né? E ele não gostou do Matisse. E ele diz o seguinte: então, toda vez que aparece algo original, os primeiros a denunciar essas coisas são os próprios artistas, porque são os mais engajados e apaixonados. E então ele começa a dizer: bom, os artistas também são um público, né? Os que excluíram o Courbet, o Manet, os impressionistas e pós-impressionistas dos salões não foram o público em geral, foram outros artistas. E diz o seguinte: o Matisse também, que foi rejeitado, né, rejeitou os quadros que ele chamava de cubinhos do Braque. E ele foi um membro também, depois de um júri, do Salão de Outono, que era o salão vanguardista também. E diz também que os cubistas, que depois viraram triunfantes, né, rejeitaram o Nu Descendo a Escada, o quadro do Cham, de 1912. Então, ele fala que há também uma academização da vanguarda. E o público, então, não é uma espécie particular de pessoas, mas é um papel que as pessoas desempenham. Continua dizendo que o novo sempre traz um choque, né? Mas não é durante muito tempo esse choque, a duração. Existe uma rápida domesticação do que é, a princípio, ultrajante. E esse tempo da domesticação é cada vez mais curto. Ele diz que em 7 anos, um artista com uma centelha selvagem nos olhos, ele se torna rapidamente, nesses anos, né, um membro do sistema. O que era ultrajante vira familiar, depois familiar vira bonito, vira formal, até que ele fica revestido de uma grande autoridade. Mas ele ressalta, né, não é porque o desconforto dura pouco que ele é desimportante. E quando vem um novo tipo de arte, as pessoas podem se sentir excluídas de algo que acreditavam fazer parte. E isso é muito forte, né? Eu fiquei pensando nisso, excluído de algo que você faz parte, né? Que você já faz parte há tanto tempo, né? É um sentimento de frustração, de privação muito grande. E ele lembra que o Braque disse que quando viu Le Demoiselle d'Avignon, do Picasso, disse a seguinte frase: era como se fôssemos obrigados a trocar nossa dieta habitual por uma de estopa e parafina. Como se a cultura que ele já tivesse, né, que nós já temos, sofresse rapidamente uma irremediável desvalorização.
e a gente tem que comer parafina, estopa, ao invés da nossa comida tão deliciosa, tão caseira, tão familiar, né? E ele diz então que isso atinge mais o artista do que o amador, por conta, né, do seu engajamento, né? Ele relembra que o Baudelaire rejeitou o Ingres e escreveu sobre isso, também comparou ao Courbet, que ele também não gostava, né? E então o Baudelaire não estava preparado, diz o Léo Steinberg, que para sacrificar as coisas pelas quais o Courbet já tinha descartado, né? Então ele ressalta que pessoas que às vezes têm valores fortes não podem prestar-se a algum estranho ritual de ver um trabalho onde esses seus valores são ridicularizados. E ele fala uma frase que eu achei bem interessante: a arte contemporânea nos convida a aplaudir a destruição dos valores que ainda cultivamos. E é interessante que esse texto ele foi escrito em 62. E essa frase, né, a arte contemporânea nos convida a aplaudir a destruição dos valores que ainda cultivamos, ainda ressoa, né? Então, ele fala da dificuldade que ele teve, por exemplo, quando viu o Jasper Johns pela primeira vez e como que foi ver os seus colegas dizendo, alguns que gostaram e ele achava que eles estavam sendo cínicos, outros que rejeitaram de cara e ele também não podia ficar nessa situação para parecer um reacionário, né? Então ele vai dizendo que o trabalho de público também é um trabalho cotidiano, né? E naquele momento ele foi o público do Jasper Johns e esse ato cotidiano de ser um público, né, é, é, perpassa, né, por grandes dificuldades e também facilidades que cada pessoa tem. Então ele ele faz esse pensamento de como que é também, nós também somos públicos em várias ocasiões e o público não é essa massa em geral, né, essa massa geral que a gente pode manipular e que pode delimitar os seus gostos e dizer o que pensa, o que não pensa, né? Então esse é o texto Arte Contemporânea e Situação do Seu Público, do Leon Steinberg, que está aqui no A Nova Arte de Gregory Beckcock.